Do Jornal Público, este é o P24. Desta noite fica a entrevista ao Primeiro-Ministro António Costa. Várias formas de reduzir a tributação do IRS. Só este ano, entre aquilo que foi a atualização dos escalões e entre aquilo que for o conjunto de medidas de redução, designadamente para as famílias com filhos, pagou-se menos 1.000 milhões de euros do que se teria pago, pois as regras figuravam ainda em 2022. E no próximo ano? E no próximo ano nós vamos seguramente manter a trajetória que está anunciada. Nós temos 32.800 fogos em contratação e precisamente por ter a consciência, temos que andar mais depressa, que aprovamos este ano, o programa Mais Habitação. Só este fim de semana foi promulgado pelo Presidente da República, que ainda não entrou plenamente em vigor, e que procura encontrar respostas mais imediatas. Eu não lhe escondo que tenho uma certa frustração, para não dizer bastante frustração, do facto da realidade ter sido muito mais dinâmica do que a capacidade de resposta política. Os aumentos de Costa no salário mínimo e pensões e o paliativo na habitação. Em análise por Helena Pereira. Acho que esta entrevista foi útil a dois níveis. Primeiro, a nível de novidades do Orçamento de Estado, percebe-se várias medidas que o Governo quer tomar, por onde é que quer ir e por onde não quer ir. Depois, a nível também de estratégia, de preocupação política, também foi importante. Eu vou começar pelas medidas do Orçamento. Nós destacamos, porque o público também faz esse destaque, que o Governo acaba em 2024 com a taxação especial para estrangeiros residentes em Portugal, ou os chamados residentes não habituais. Esta medida era reclamada pela esquerda há muito tempo, porque a esquerda considerava que foi devido a este tipo de medidas que o preço da habitação disparou em Portugal, nomeadamente por haver mais pessoas com poder de compra para comprar casas mais caras e casas a pronto pagamento até. Há muito tempo que a esquerda reclamava esta medida. António Costa anuncia que acaba em 2024 para novos residentes não habituais, os que já têm direito, os que já obtiveram esse direito mantêm-no, os novos é que deixam de poder usufruir disso. António Costa apresenta esta como uma medida para ajudar a resolver o problema da habitação. Bom, mas é uma medida que com certeza será aplaudida à esquerda, mas duvido que tenha algum efeito prático a fazer baixar automaticamente os preços da habitação que já dispararam. Até porque pode ter um efeito contraditório nestes meses até à entrada em vigor da medida, precisamente de uma corrida a este estatuto especial. Exatamente, porque esse tipo de reações acontece muito quando são feitos estes anúncios, e veja-se o caso dos vistos Gold, que desde que foi anunciadas as alterações em que praticamente acabam com novos vistos Gold, verificou-se um aumento de pedidos, é verdade. Há sempre um problema com este tipo de medidas. Continuamos. Depois, o que é que eu destacaria também? Tudo o que tem a ver com a política de rendimentos e que está a ser negociada em sede de concertação social. António Costa disse algumas coisas, deu alguns sinais muito claros, nomeadamente sobre aquelas propostas da CIP, o documento da CIP, e nomeadamente uma criação de um 15º mês isento de impostos. António Costa disse claramente que não concorda com essa medida, que essa medida se traduz na prática de um aumento generalizado de 7%, então se os empresários estão a dizer que têm disponibilidade financeira para fazer esse aumento, dê-no a toda a gente, fazendo um aumento generalizado de 7%. Aí também vai ao encontro até daquilo que os sindicatos têm dito. O que é que disse também sobre esta matéria? Que não aceita mexer na TSU, que é a questão da TSU e dos descontos da Segurança Social, que é uma batalha antiga dos chamados patrões e que está também ligada a estas contrapartidas que põe em cima da mesa. António Costa fecha completamente a porta a isso e diz que com ele não há medidas da TSU nem nada que se pareça. Depois, sobre o salário mínimo nacional, que assume que vê com bons olhos a proposta da UGT, que prevê 830 euros para 2024, que é além daquilo que estava previsto em sede de concertação social, que eram os 810, e António Costa veio confirmar aquilo que já era esperado, que é que vai haver um aumento das pensões na ordem dos ele diz cerca de 6,5%, que tem a ver com cumprir-se aquilo que diz a lei, que é que as pensões no ano seguinte têm que corresponder ao aumento à inflação registada no ano anterior. Sobre o IRS, é que foi um bocadinho pôr água na fervura, por assim dizer, porque há várias propostas em cima da mesa, nomeadamente da esquerda e também do PSD desta vez, propostas concretas para baixar o IRS, e António Costa, por acaso, aí é muito mais cauteloso e fala muito do IRS jovem e chega a dizer, atenção, que nós podemos melhorar, aliviar o IRS das famílias e isso não significa automaticamente termos que mexer nos escalões. Portanto, ele deu muita importância à questão do IRS jovem
e ao falar da forma como falou, de eu entender que se calhar vai haver uma revisão das deduções fiscais, que é uma coisa que há muito tempo é discutida e os governos não têm feito, parece-me que irá por aí antes no que diz respeito aos rendimentos. Helena, António Costa também fez questão de se colocar ao lado dos manifestantes que neste sábado, em algumas cidades do país, pediram a resolução do problema da habitação e também da crise climática, assim, em segunda ordem, mas essencialmente o problema da habitação. Fê-lo de uma forma até, sim, como direi, mais tocante, com mais amizade, por assim dizer. E parece-me que isso tem a ver com o facto de ter sido precisamente na área da habitação onde António Costa teve menos coisas simpáticas para dizer, ou menos medidas que as pessoas possam confiar em que poderá traduzir-se em algo real, porque em matéria de habitação repetiu muitas intenções, mas na prática medidas como esta realmente do IRS para os estrangeiros não se vai refletir. Sobre as rendas, o problema das pessoas que têm casa arrendada, não admitiu que houvesse um novo travão de rendas, mas diz que está a ser estudada uma solução que não quis ainda dizer qual é, portanto ainda não percebemos. Naquele debate que houve sobre quantas casas é que o Estado ajudou a construir ou não, voltaram ainda à história do cartaz da promessa que já tinha sido enterrada, e mais uma vez António Costa fez uma meia-culpa de ter dito que não haveria ninguém sem uma casa digna quando nos 50 anos do 25 de Abril, e portanto parece-me a mim que António Costa, nesta área de habitação, para compensar uma falta de resposta de medidas mais musculadas, tentou ir pelo lado mais emotivo, de eu compreendo as dificuldades que estão a passar, eu deste lado estou a fazer aquilo que eu consigo, porque sei que as vossas reivindicações são justas. Parece-me que aí, acho que houve aqui uma troca até o registro foi diferente por causa disso. Temos juros em alta, temos pouca habitação para novas gerações, temos também, estamos a assistir a uma fuga de cérebros do país também motivada por essa falta de oportunidades, salários baixos, pouca habitação. É aqui o principal problema do país neste momento, Helena. Sim, e é muito difícil ao governo ter medidas que não sejam paliativas e já a reboque de uma situação que já começou há muito tempo e só há pouco é que começou a haver uma tentativa de fazer alguma coisa. E parece para as pessoas que é uma batalha, uma corrida contra o tempo. E, portanto, é bem-vindo que puder ajudar, mas não irá resolver no imediato, é impossível resolver no imediato esta situação. Helena, não é todos os dias que eu tenho uma editora de fecho aqui comigo, portanto vamos aos destaques do Público desta terça-feira. O que é que o Público nos traz hoje? Então, nós acabamos por dar bastante relevo à entrevista de António Costa, precisamente porque houve várias revelações que foram aqui feitas e o orçamento está a ser entregue na próxima terça-feira. É importante as pessoas perceberem o que é que está a ser tratado, o que é que está a ser negociado nos bastidores. E, portanto, nós puxamos pela medida do Governo acaba com o regime especial de IRS para os residentes não habituais. Costa admitir além dos 810 euros no salário mínimo e diz que as pensões vão subir cerca de 6,5%. A fotografia de capa do Público é a primeira sessão do julgamento de Donald Trump por fraude bancária e o facto do ex-presidente norte-americano ter ido a tribunal, ter aparecido e ter feito mais uma das declarações habituais, dizendo que tem as declarações fiscais absolutamente imaculadas e fenomenais. Uma palavra que já não ouvíamos há muito tempo, que era uma das palavras preferidas de Donald Trump. Temos também um destaque para a proposta do Governo, que o Governo entregou sobre os estatutos dos funcionários judiciais, e temos também a questão dos professores. Os professores em estágio poderão receber 800 euros por 12 horas semanais de trabalho. Esta foi uma proposta entregue pelo Ministério aos sindicatos e está a ser muito contestada também. A entrevista de António Costa à CNN Portugal e TVI esteve em análise por Helena Pereira, editora executiva do Público. Eu sou o Ruben Martins, a música original é da Ana Marques Maia e os áudios são da TVI CNN Portugal. Tenha um bom dia e até amanhã. O Público fica no ouvido.